na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. E quando são 10h07, nós estamos dando início a mais um programa da Superintendência da Juventude, onde nos localizamos na Avenida Farrapos 312, bairro Floresta, na cidade de Porto Alegre, cujo o presidente desta igreja é o nosso pastor Humberto Schmidt Vieira e o superintendente do Departamento da Juventude é o nosso pastor Adriano Licidônio. E aqui estou juntamente com o nosso irmão Mateus. Glória a Deus. E juntamente também com o nosso irmão João. Paz, Senhor, irmãos. Glória a Deus. Nós queremos já, desde o início, pedir para que colabore junto conosco, desenvolva dentro desse tema que nós estaremos expressando. Já vamos largar, mas talvez alguém já viu o card de divulgação, está sabendo do que iremos tratar nesta noite. Antes de darmos início ao nosso estudo, a nossa conversa aqui sobre a palavra do Senhor, vou pedir para nosso irmão João estar fazendo uma oração para darmos início nessa programação. Amém? Oramos então. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha agora, Pai querido Pai amado, derramar, Pai querido Pai Santo, do seu entendimento sobre as nossas vidas, Pai. Que cada irmão que estiver aqui sentado, Pai querido Pai Santo, venha entregar uma palavra, Pai querido profética, Pai querido, uma palavra, Pai, de consolo, Pai. Algum jovem, Senhor Jesus Cristo, algum moço, alguma moça, Pai querido Pai amado, que o Senhor venha fazer o teu querer, a tua vontade sobre o meio da juventude, Pai. Prepara, Pai querido Pai Santo, venha aguardar, Pai querido Pai amado, venha fazer o teu querer, a tua vontade, Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esqueci de me apresentar, irmãos? Esse quem vos fala é o irmão Tiago, Ali estamos juntamente com a juventude da área Monte Sião, cujo nosso pastor é o pastor Sandro Passos. Irmão Mateus, nosso tema é: o que é ser um sacerdote? Um trecho que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, E nós temos ali: vós sois geração eleita, sacerdócio real. Bom, Mateus, eu sei que você estudou ali um pouco, se esforçou, para estar prestando nesse tema. O que o irmão entendeu, com essa pergunta? O que é ser um sacerdote? Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Enquanto eu li um pouco e estava estudando, eu entendi mais ou menos que naquela época, por exemplo, o sacerdote, ele cuidava das questões do tabernáculo, do templo. Ele tinha um alto cargo na congregação. Ele cuidava das tarefas, digamos assim, mais importantes, mais sagradas daquela época. E ele era bem respeitado. Ele fazia sacrifícios, fazia expiação pelos pecados, queimava incenso. E essa era um cargo de honra naquele tempo, porque muitos respeitavam e Deus tinha escolhido apenas os da linhagem de Arão para ser sacerdotes. Aleluia. E eles cuidavam de tudo, das tarefas mais importantes do tabernáculo. Glória a Deus. Que o nosso irmão Mateus já teve um breve resumo do que é ser um sacerdote, Meus amados irmãos, hoje nós iremos, todos terão oportunidade de estar participando aqui. Nós temos mais 3 ali na espreita, esperando ansiosamente para apresentar juntamente com o nosso programa. E nós pedimos que ali nos comentários participe conosco, deixe um versículo bíblico, uma experiência, algo que os irmãos queiram acrescentar nesse programa será muito bem-vindo. Irmãos, nós, como vamos falar de sacerdote, o que é ser um sacerdote, nada mais justo, iniciarmos com o primeiro sacerdote que a Bíblia menciona. Bom, Mateus mencionou que os sacerdotes eles eram da linhagem de Arão. Mas, irmão Mateus, será que o primeiro sacerdote na face dessa terra que a Bíblia mencionou era Arão? Acho que não. Acho que não, Então, irmãos, o primeiro sacerdote que a Bíblia nos retrata é Melquisedeque. Melquisedeque ele foi um rei da cidade chamada Salém, que muitos estudiosos da palavra de Deus falam que foi a primitiva Jerusalém, onde Deus começou a manifestar o seu querer e o seu operar antes mesmo que Abraão começasse, ou melhor, antes mesmo que a tribo de Israel, as tribos de Israel, o povo descendente de Jacó viesse a ser criado.
A cidade significava cidade de paz, né, reino de paz, e Melquisedeque, né, o significado da palavra Melquisedeque é rei de justiça. A palavra de Deus nos fala lá em Gênesis 14, versículo 18 ao 20, da seguinte maneira: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão. Veja, irmãos, o tempo, Abraão nem tinha se tornado Abraão ainda, né? Era chamado Abrão. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo, né? Nós, às vezes, nos atentamos muito ali em Malaquias 3:10 e pensamos, não, dali que começou a ideia do dízimo, né? Ou alguns se apegam ali na oferta de Jacó, mas nós iremos ver que o dízimo é uma prática que vem lá desde os primórdios, desde o pai da fé, que foi Abraão. Né, irmãos? Nós iremos ver que Abraão, nosso pai da fé, ele já reconheceu Melquisedeque como um sacerdote. Na época, ele reconheceu Melquisedeque, um rei, como alguém superior a ele, referente à presença de Deus. Né? Nós, às vezes, paramos para pensar que Abraão, que é o pai da fé, eu creio que muitos jovens, muitos irmãos já conhecem a história, mas foi aquele que deu início que dali partiu o povo de Israel, da onde vem o Messias, né? E por fim, hoje nós temos acesso a essa palavra, essa manifestação gloriosa através da vinda de Messias. Nós pensamos que Abraão foi um grande, né, homem, que com certeza foi, mas ele não era o único naquela época. Tinha homens de Deus, e um deles foi Melquisedeque, que é o primeiro sacerdote mencionado na Bíblia, onde a Bíblia se dá ao fator de mencionar ele. E nós iremos ver, irmãos, que um ponto que nós podemos já pegar aqui, o irmão Mateus acabou de mencionar que os sacerdotes, eles vinham da linhagem de Arão, ou da tribo de Levi, né? Como os irmãos acharem melhor expressar. Mas nós iremos ver que Melquisedeque foi diferente. Melquisedeque existia como sacerdote naquela época, antes mesmo que existisse a tribo de Levi, antes mesmo que Jacó tivesse nascido, antes que Isaac, ele existia ali no mesmo tempo em que Abraão estava conquistando. Neste trecho que nós acabamos de ler, Abraão tinha acabado de resgatar o seu sobrinho Ló, de Sodoma e Gomorra, destruído aquele reino, né, com a graça de Deus, né? E nós iremos ver que ele volta com os despojos da guerra, tudo, e dá o dízimo a Melquisedeque, que era o rei de Salém, que era o sacerdote, que era o juiz, que ele era o governante tanto civil daquele reino como espiritual. E nós iremos ver, irmãos, que Melquisedeque não tinha uma linhagem, não tinha algo específico. A gente pouco sabe como Melquisedeque nasceu e como Melquisedeque morreu. Querendo trazer para os dias de hoje, irmãos, nós queremos expressar que para você ser um sacerdote, você não precisa ter linhagem. Você não precisa ter um pai cristão, uma mãe cristã. Não precisa ser um filho de pastor, o filho de um líder. Não. Deus, ele convocou para todos aqueles que creem nele serem seus sacerdotes. Então, meu jovem, às vezes nós paramos e nos colocamos barreiras, né? Ou até aceitamos dardos do maligno, aceitando barreiras sendo levantadas diante de nós, dizendo, não, mas quem tu pensa que é? Tu vem de uma família que não tem a palavra de Deus em seu coração. Você vem de uma família onde você é o primeiro a ouvir da palavra de Deus. Esse negócio de sacerdócio não é para ti. Esse negócio de compromisso com a obra de Deus não é para ti. Essa questão essas profecias que tu anda recebendo de assumir uma liderança, ser pastor, ser pregador, ser um adorador da casa de Deus em meio aos louvores, não é para ti. Meus amados irmãos, aqui a Bíblia está nos expressando diferente. Independente da linhagem, Melquisedeque já foi naquela época instituído como sacerdote. Ele já era um homem que estava ali colocado diante da presença de Deus. Foi levantado por Deus para guiar aquele povo.
E nós iremos ver mais adiante que Melquisedeque e Jesus tiveram uma correlação. Mas eu não quero ficar falando aqui, tagarelando reto e direto, senão os irmãos vão cansar da minha voz, né? Temos que se tornar mais dinâmico. Então, irmão Mateus, o que mais você tem para falar sobre o sacerdócio, né, para nós? Assim, naquele tempo, né, no tempo em que os israelitas ainda eram conhecidos como hebreus, que eles recém tinham saído da terra do Egito, sido libertos pela escravidão por Moisés. O primeiro homem que Deus escolheu assim naquele povo para ser o sacerdote foi Arão e seus filhos. E aqui a gente pode ver que eles exerciam tarefas muito importantes naquele tempo. Eles tinham tarefas muito assim sagradas. Eles mexiam com coisas santas. O negócio era sério, não era brincadeira o que eles estavam fazendo. Tanto é que ali em Levíticos capítulo 10, diz, né, a passagem que Deus consumiu os 2 filhos de Arão por terem queimado fogo estranho. Eu posso ler rapidinho? Claro. Estamos aqui para a palavra de Deus. Livro de Levíticos, capítulo 10. Aleluia. Diz assim: Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então aqui, o ponto que eu mais parei aqui nesse versículo, eu tinha ficado pensando, mas por que será que Deus consumiu com eles? Será que eles não acabaram queimando o fogo estranho sem querer, ou foi um acidente ou algo assim? E aí foi no ponto que hoje, quando estava estudando melhor essa palavra, eu vi ali que eles fizeram o que o Senhor não ordenou. Está escrito aqui. E puseram fogo neles e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Aqui a gente pode ver que eles fizeram algo que Deus não mandou eles fazer, o que pode ser considerado como desobediência. E por que será que eles desobedeceram? Geralmente a gente desobedece alguém quando a gente perde um certo temor da pessoa. E assim, Deus escolheu eles como sacerdotes, mas talvez eles não levaram tão a sério aquilo, ou acharam uma coisa normal, porque no Egito tinha sacerdotes. Sacerdote não era só ali, em vários lugares já tinham sacerdotes, só que de outros deuses. E Deus estava dando privilégio àquela linhagem, aquelas pessoas, para estarem tendo altos postos diante do Senhor. Mas talvez eles não tenham levado a sério, eles perderam o temor e acabaram fazendo o que Deus não mandou eles fazer. E aqui a gente pode ver que Deus mandou eles fazerem uma coisa, mas eles não levaram a sério, eles fizeram o que não era para fazer. E isso a gente pode ver que isso não era brincadeira, isso era coisa séria. Para a gente ver o ponto de importância que tinha naquele tempo. Eles tinham que estar constantemente se santificando, eles faziam as coisas mais sagradas daquele tempo. Eles cuidavam a maioria do tempo do tabernáculo. E aqui, quando eu estava lendo mais ou menos ali nos sacrifícios, ofertas pacíficas que eles faziam, geralmente eu via sempre que nesse processo tinha sempre uma parte ali que eu mais me deti. A parte que eu fiquei mais assim pensando, que eles tinham que aspergir o sangue do sacrifício no altar. Daí eu fiquei pensando, eu li várias coisas, mas o que eu mais fiquei pensativo era isso, porque se repetiu o tempo todo que eles tinham que aspergir o sangue do sacrifício no altar. E eu não procurei na internet mesmo, eu fiquei pensando comigo mesmo, eu fiquei pensando e pensando, mas isso já faz um tempo, não foi hoje. E daí eu fiquei pensando, por que será que eles tinham que toda hora ficar aspergindo sangue no altar? E daí eu comecei a lembrar de algumas outras passagens bíblicas, que Deus tinha proibido a Noé e todas as pessoas, até mesmo para o povo de Israel, que eles não podiam ingerir sangue. E por que eles não podiam ingerir sangue? Era porque sangue simbolizava a vida, então eles não podiam ingerir sangue. E aí pensando que se sangue simboliza a vida, ele tinha que aspergir sangue no altar, eu entrei na lógica que aquilo ali, aquele processo de aspergir o sangue no altar simbolizava assim vida no altar. Foi o que eu consegui entender, que a aspersão de sangue no altar simbolizava a vida no altar. Aleluia. Porque se sangue simboliza vida, eles tinham que aspergir o sangue no altar, só podia simbolizar isso. E vida no altar, eles tinham que fazer isso porque eles tinham que ter a vida deles no altar. Eles tinham que estar constantemente santificando, eles tinham que estar constantemente buscando a Deus.
porque senão eles iam acabar pecando, e foi isso que aconteceu com os 2 filhos de Arão. E isso pode se encaixar na nossa vida hoje. Se a gente brincar com Deus, perder o temor, a gente vai pecar. E Deus pode até não nos matar hoje em dia, mas a gente mesmo vai estar se matando espiritualmente. Talvez a gente perca o contato com Deus, a gente não fale mais com Deus, e podemos chegar até um ponto de blasfemar e perder a salvação, porque a gente acaba perdendo o temor a Deus. Então, nesse ponto, a gente tem que estar constantemente santificando, buscando a Deus, porque assim a gente vai estar se aperfeiçoando e dar o nosso melhor para Deus. E daí também, nós somos sacerdotes do Rei. Nós somos sacerdotes daquele que criou os céus, a terra, criou tudo. Glória a E Deus. esse é o posto Glória a Deus, mais, aleluia. esse é o cargo mais importante do mundo. Não tem cargo maior que esse. A gente serve ao Deus que é dono de tudo, que criou tudo. Então, por isso que nós temos que dar o melhor para ele. Muitas vezes a gente dá o melhor para o nosso patrão, para o nosso professor, mas às vezes a gente leva as coisas de Deus com desleixo, assim, na brincadeira, não com reverência. E isso é muito errado, porque a gente pode estar fazendo que nem os filhos de Arão. E ser sacerdote é fazer as coisas de Deus, é se santificar, buscar a Deus e procurar agradar a Ele. E numa parte lá em Pedro, capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Glória a Deus. Nossa palavra tema. Diz assim, eu vou ler uma partezinha. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Aqui a gente já pode ver qual é a nossa função. Talvez, eles tinham funções sagradas naquele tempo, que era sacrificar. Hoje nós sacrificamos nosso tempo a Deus, nós sacrificamos a nossa vida a Ele, nós servimos a Deus como sacrifício, porque a gente não precisa mais sacrificar animais, porque Jesus já se sacrificou por nossas vidas. E aqui Deus nos deu uma grande missão, que é proclamar as virtudes dele, falar do amor dele, da salvação para as almas. Esse é nossa grande função na Terra, que é falar de Deus às pessoas, trazer almas para Deus, para Cristo. E aí, nós podemos ver aqui que é essa a nossa função. Mas se a gente brinca com Deus, de nada adianta dizer que nós somos geração eleita, sacerdócio real, porque nós vamos estar levando isso como se fosse uma coisa normal, não uma coisa que é importante, porque na verdade isso é importante. E a gente tem que levar muito a sério essas coisas, porque sacerdote é uma coisa muito séria. Não é uma coisa assim, que tu vai ser só... tu vai ser sacerdote porque tu é. Não, a gente não pode brincar de ser crente. Nós somos cristãos, nós servimos a Deus. Ser sacerdote é servir a Deus, é nos santificar, buscar constantemente a salvação e falar de Jesus para as almas. E tem uma coisa que uma vez lá num congresso de missões lá nessa área, que eu li numa partezinha ali que eu guardei para mim para sempre, numa frase no banner, que eu guardei para sempre comigo, que é referente a isso aqui que nós estamos lendo, sobre proclamar Cristo ao mundo. Que nós não podemos levar o mundo a Cristo, mas nós podemos levar Cristo ao mundo. É as palavras que eu tenho. Aleluia. Então, o Mateus, o irmão que quis dizer em meio a essas palavras que o sacerdócio, né, não pode ser levado de qualquer maneira, né? Sim. Não, nós não podemos escolher ser sacerdócio em determinados momentos. É uma vida de dedicação, né? É a sua vida naquilo dali. E como o irmão expressou muito bem, Mateus, eu não tinha visto dessa maneira, aspergir o sangue sobre o altar quer dizer vida no altar. Então, olhemos nos mínimos detalhes, né? Deus quis nos mostrar lá no início, na primícia, onde Deus começou a se manifestar novamente em meio aos homens, que o sacerdote, ele estava colocando a vida no altar. Ele estava colocando não somente a vida dele, mas querendo levar... Porque o que acontecia, irmãos? O povo ele tinha que levar animais para expiar os seus pecados. E estes animais, quem fazia aspergir o sangue desses animais no altar era o sacerdote. Ou seja, ele não pegava um simples animal e aspergia um animal dele, não. Ele não aspergia só por ele, mas sim por todo o povo. Então, meu jovem, né? Nós devemos pensar que nós não podemos querer somente ser sacerdote para nós. Você tem que levar e colocar a vida no altar,
não só por ti, mas pelos outros também. Aleluia. Você tem que colocar a vida no altar pelos seus pais, tem que colocar a vida no altar pelos seus irmãos, pelos seus avós, pelos seus colegas de trabalho, colegas da escola, colegas da faculdade. Aquelas pessoas onde Deus já colocou ao teu redor e você tem a obrigação de proclamar o evangelho para elas e colocar a sua vida no altar por elas. São almas que Deus já colocou em suas mãos. Então veja a obrigação, não a obrigação, porque Deus não obriga ninguém, mas a responsabilidade que nós temos ao adentrarmos dentro da igreja e entender este chamado que Deus tem para nós. Nós que carregamos, né, irmãos, sei que com muita luta, com muita dor, esse dizer nas nossas costas, na camiseta da juventude, que é geração eleita. Você tem que entender, geração, que nós devemos carregar esse sacerdócio com muito cuidado. A palavra de Deus nos fala: jovens, sois fortes, pois já vencestes o maligno. Ou seja, Deus conta conosco, conta com nossa força, nossa dedicação. O irmão Mateus acabou de expressar que hoje nós não temos que matar animais, escorrer o sangue de animais, não. Mas nós devemos dedicar o nosso tempo, o nosso corpo, a nossa vida, dedicar a entregar essa vida, e entregar a nossa e a vida de outros a Deus, para que nós venhamos ser aprovados diante dele como sacerdote e poder também expiar os pecados do povo, né? Porque o que acontece, irmãos? Nós vivemos em meio a pessoas que estão negligentes a Cristo, negligentes à palavra de Deus. Como a palavra de Deus nos fala, ímpias. Ímpias são pessoas alheias a Deus, pessoas que não dão a devida atenção a Cristo, ao chamado de Deus. E nós, neste momento de ignorância deles, no momento em que eles não podem chegar aos santos dos santos ainda, devido aos seus pecados, devido à sua ignorância, nós devemos expiar o sangue, nós devemos aspergir o sangue, melhor dizendo, no altar. Nós devemos colocar a nossa vida no altar, para que nós venhamos alcançar essas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos aqui, como dizia nosso antigo líder, nós vamos rodar a mesa, né? Vamos colocar outros integrantes aqui para participar juntamente conosco e Deus estará operando. Não esqueça de participar nos comentários, de deixar seu parecer, o seu versículo bíblico. Nós queremos juntos sair edificados dessa live. Glória a Deus. Amém. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam, há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. Glória a Deus. Agora saiu 2 varões, entrou 2 varoas, né? Nós temos Aleluia. aqui juntamente conosco a nossa irmã Ana. Glória a Deus. Saúdo os irmãos e a todos os ouvintes com a paz do Senhor. E também, do nosso outro lado, a nossa irmã Nathalie, que inclusive são irmãs 2 vezes, né? Irmãs em Cristo e irmãs de sangue. Saúde, irmã, com a paz do Senhor, amém. Irmã Nathalie, tem gente já participando conosco aí no chat? Pode mencionar os irmãos? Sim. Irmão Moisés Brito, glória a Deus. Israel Gomes, Aleluia. irmã Glória a Ana Deus. Maia, Irmã Cláudia Bonfada, glórias a Deus. Aleluia. Gisele Aleluia. Mota, Clênio Buges, Paz, Oração e União, Deus na frente, a área da Barra do Ribeiro. Glória a O Deus. irmão está pedindo oração
por sua saúde e causas na justiça. Depois nós vamos estar orando, irmão. Vanessa Vieira, glória a Deus. Leia Palhares, Deus abençoe nossos jovens. Amém, irmã. Liliane Silva, que bênção. Daniele Pereira, glória a Deus. Rubem Fortes, peço oração por Tiago Fortes, está hospitalizado com câncer. Vamos orar. Iremos orar Aleluia. também. E Orley Góes, paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vimos bastantes irmãos aí de nossa área nos apoiando, glória a Deus por isso, e também irmãos de mais diversas cidades, né, irmãos? Nós estaremos orando por cada pedido, irmãos, crendo na Aleluia. vitória. Nós não estamos falando de sacerdócio aqui à toa, não. Nós iremos oferecer dons e sacrifícios para que Deus alcance a todos, seja na libertação, na enfermidade. Glória a Deus. Irmã Ana, o que você tem sobre o tema para falar para nós aí sobre o que é ser sacerdote, sobre o sacerdócio real que a Bíblia nos fala? Glória a Deus. Vamos estar lendo em Êxodo, capítulo 19, do versículo 1 em diante. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, e vieram ao deserto do Sinai, e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, nós podemos ver que quando Moisés e o povo de Israel, eles chegam ali no Monte Sinai, Deus e Moisés imediatamente ele sobe a falar com Deus. Ele sobe a pedir uma direção dos céus, a pedir uma direção do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, a quem enviou eles ao deserto. Então Moisés sobe a ter um contato ali com Deus. E podemos ver que quando ele sobe a ter um contato com Deus, ali Moisés estava guiando o povo no deserto. Moisés era o guia ali do povo. Aleluia. No deserto. E quando Moisés sobe até Deus, ele fala a Moisés para falar com o povo, para falar para o povo de Israel, que estava separando aquele povo, irmão Tiago, estava separando aquele povo para a função. A função essa é qual? A função sacerdotal. Ali Deus estava falando com Moisés: olha só, Moisés, tu diz para o povo de Israel, tu diz para o meu povo, aqueles que estão te seguindo, aqueles que já estão fazendo a minha obra, tu diz para eles, e Deus diz ali: se ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto. Então o que Deus nos fala, irmão Tiago, é que aquele povo, ele já estava no caminho. E Deus, quando é como se fosse um conforto, algo que Deus chegou até Moisés e falou: Moisés, vai lá e diz para o meu povo que se eles continuar guardando o meu concerto, se eles continuar guardando todos os meus mandamentos, eu serei com eles. Então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então, a partir daquele momento, eles já seriam propriedade de Deus. A partir daquele momento, então, aquele povo já estava sendo separado a fazer uma função. E qual é essa função? É a função sacerdotal. A função a qual os irmãos já trouxeram para nós. O que é ser um sacerdote? O que é ser um sacerdote? É ser povo santo. É ser filho de Deus, filho obediente, filho a qual se coloca, se entrega. Quando Deus fala mais para frente com Moisés, Deus vai dizer: Moisés, vai até eles, limpa a casa, santifica-os. Aleluia. E assim eu serei com eles, eu serei com o meu povo.
Então Moisés teve que ser guiado por Deus ali naquele momento, porque sabemos que o que Moisés foi dirigido a fazer, a guiar um povo no deserto, aquilo ali não era uma missão fácil. Porque tu imagina só, hoje em dia, os nossos pastores estão nos guiando. Irmã, mas é complicado. A consagração tá difícil, tá complicado todos os sábados. Mas o que os pastores têm na cabeça? Imagina só, irmãos. Ali, Deus, Ele colocou como sacerdote, como anjo da igreja, os nossos pastores, que hoje estão obedecendo alguém acima deles, a uma autoridade acima deles, a nos levar ao caminho da salvação, a nos levar ao caminho da santificação, a andar neste caminho, a ser um sacerdócio, um povo santo. Porque, irmãos, não vai ser de qualquer jeito. Sabemos que cada dia mais está se cumprindo a palavra. Aleluia. Que cada dia mais está difícil, que cada dia mais está apertando mais. Então, trazendo para este lado, podemos ver que este povo, ele tinha sim uma promessa. A chegar à terra prometida. Este povo, ele tinha esta promessa. Aleluia. Só que ele precisava guardar o conserto, irmã Nathalie. E muitas das vezes hoje, guardar o conserto é complicado para a juventude, para adolescentes que estão iniciando na caminhada. Mas sabemos que Deus é o Todo-Poderoso para nos conceder graça, para avançar neste caminho, para nos guiar, assim como Moisés fazia. Nós temos um cabeça na igreja, nós temos, e eles estão nos guiando ao caminho da terra prometida, ao caminho da santificação, a qual muitos acham difícil. Muitos, e não digo que é fácil, porque matar a nossa carne hoje em dia não é uma coisa fácil. O mundo, ele tem oprimido os jovens. O mundo, ele tem trazido bandejas que aos olhos de muitos jovens é muito lindo, é muito grande, é maravilhoso. E hoje em dia, irmão Tiago, nós podemos ver que cada dia mais tem portas e portas largas se abrindo em tudo que é canto da terra. Só que para Deus voltar, irmão Tiago, isso tem que acontecer. Aleluia. Todos têm que saber que Jesus, ele veio na terra e que ele ressuscitou. Só que o inimigo, ele tem implantado que, como dizia a irmã, como é que é o nome dela? Desculpa, esqueci. A irmã Valquíria. A irmã Valquíria, desculpa, esqueci o nome da irmã. Mas a irmã estava comentando aqui com nós que estava ouvindo um hino e realmente a melodia era linda, era uma canção linda, só que não tinha unção, sabe? Tu não sentia que Deus estava naquele hino. Por mais que fosse uma voz bonita, algo que tocasse o nosso coração, mas tu não sentia o Espírito Santo. Sabe quando tu sente a presença de Deus? Quando tu vem numa vigília, numa consagração, nós sentimos algo diferente, algo tremendo. Algo sobrenatural. Aleluia. Sentimos algo da presença de Deus. Algo assim, maravilhoso. Nós podemos ver que Deus, ele age nas mínimas coisas na nossa vida. Ele se manifesta nas mínimas coisas na nossa vida. Hoje em dia, Deus preparou este momento. Deus preparou. Quem sabe você está na sua casa, sentado, ouvindo esta ministração, esta conversa qual estamos tendo com você. Quem sabe você está sentado ou você está fazendo a janta e você começou a meditar naquilo que Deus tem falado com você. Através desse tema, o que é ser um sacerdócio real? Aleluia. Ser sacerdócio real, irmãos, eu lendo a palavra, ali em... Glória a Deus. Aleluia. És poderoso, Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 2, ali nós podemos ver, na verdade, um capítulo antes, ali no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13.
Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Aleluia. Deus aqui, ele trouxe uma exortação à santidade. Deus nos trouxe que, para nós permanecer, primeiro lá em Êxodo 19, nós lemos o que Deus tinha falado com o povo de Israel. Que, na verdade, Deus estava chamando aquele povo para obedecer. E ele falou, se você obedecer este concerto, se você continuar seguindo ao meu servo Moisés, continuar seguindo com os meus mandamentos, obedecendo os meus mandamentos, então assim eu serei convosco. Assim então você será minha propriedade. Quando Deus fala, irmãos, ali dá para nós entender que quando nós vamos ser a propriedade de Deus, Deus ele começa a assumir um compromisso conosco. E é tremendo, porque quando ele começa a assumir um compromisso conosco, nós começamos a se sentir especial, começamos a se sentir como os filhos. Mas para nós sermos filho, para se tornarmos sacerdócio e povo santo, Deus estava dizendo, vocês precisam guardar os meus mandamentos. Vocês precisam guardar as minhas palavras. Glória a Deus. Somente assim você conseguirá ser sacerdócio real. E muitas das vezes, irmão, é verdade, para nós conseguirmos nos manter sendo sacerdócio real, não dando ouvindo às tentações deste mundo, as coisas que o inimigo tem colocado sobre nossa mente para nos distrair, para nos tirar da presença de Deus. Nós temos que estar na palavra, para que isso não nos chame atenção, não nos traga como algo a mais que a palavra de Deus, que é algo maravilhoso, que é algo que vivifica a nossa vida, que nos dá uma graça, que nos dá força. Então, assim, Deus nos traz o quê? A obediência, o obedecer os seus mandamentos, o obedecer a sua palavra, que é uma coisa tremenda, é uma coisa que podemos ver, que por mais que seja difícil, Deus está se comprometendo com você. Ele não está te dando um cargo. Olha, irmão Tiago, eu vou te dar agora a função de líder da juventude, mas vai ir só tu. Tu vai andar sozinho, irmão Tiago. A partir de hoje eu não vou mais estar contigo. Agora você já alcançou o limite. Não, irmãos, nós não somos nada sem Deus. A partir do momento que nós entender que nós não somos nada, nós não podemos nada. Nós somos pó, irmãos, miséria, caco entre cacos. Caco entre muitos cacos. Assim que temos que nos ver. Para que a soberba não tome conta de nós. Para que a tentação do mundo ela não seja maior que aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós precisamos entender que nós precisamos cingir os nossos lombos, os lombos do nosso entendimento, cingir a nossa mente, guardar a nossa mente, ser sóbrio. Irmãos, ter uma mente sóbria, ter uma mente à luz da palavra, andar inteiramente, esperar com paciência, inteiramente na graça, permanecer buscando os conhecimentos de Deus, porque Deus ele já nos ofereceu esta revelação, quando se entregou para nós na cruz do Calvário. Ali ele já fez prova viva do seu amor. Então que venhamos entender que ser sacerdócio real, nós precisamos entender que precisamos também obedecer. Aleluia. Precisamos andar, irmão Tiago, num concerto com Deus. Entender o que é esse concerto. O que eu estou errando, o que eu não consigo acertar. Aleluia. Para ser o sacerdócio real. Irmãos, a palavra. Viva a palavra, ande na palavra. É o concerto. Deus diz, guarda a minha palavra, guarda o meu mandamento, guarda o concerto que eu tenho com vocês, convosco. As promessas que eu tenho convosco. E assim eu serei com vocês. Assim não vai ser mais nós, mas Cristo na nossa vida, irmãos. Que venhamos entender que no momento que obedecermos o mandamento, que no momento que entrarmos nessa obediência, Deus ele vai começar a ser o nosso conserto. Deus ele vai começar a tomar toda a direção da nossa vida e nos levar ao caminho a qual não conseguimos ainda chegar. Porque as tentações, algo nos chamam a nossa atenção. Quem sabe a sede social.
tem ocupado lugar a mais no nosso coração, na nossa mente. Aleluias. Outrora eu estava deitada na minha cama pela manhã e a primeira coisa que eu fiz, irmãos, foi pegar o celular e abrir o YouTube. E ali Deus falou comigo: filha, o verdadeiro adorador, ele já amanhece adorando. O que tu está fazendo? Tu ainda não me adorou, tu ainda não me buscou. E eu falei: meu Deus, é verdade. Irmãos, nós temos que acordar de manhã cedo e nós temos que entender que ali nós já estamos cumprindo a função que Deus nos deu. Ser o sacerdócio real. Ser nação santa, povo escolhido de Deus. Aleluia. Temos que vestir, irmãos, as armaduras espirituais logo pela manhã. Porque só Deus sabe o que vamos enfrentar durante o dia, o que vamos enfrentar durante a semana. Muitos dos irmãos têm orado somente na segunda-feira. Eu vou preparar a minha segunda e o resto da semana vai ser uma bênção. Chega na quarta-feira, estoura uma luta dentro do seu lar. Já não consegue no culto de ensinamento. Ali o inimigo já começa a trabalhar. Glória a Deus. Já começa a pesar a sua vida espiritual. As tentações do inimigo já começam a afastar aquele jovem, a irmã, o irmão, das coisas de Deus. Mas Deus está dizendo, irmãos, para nós, que nós venhamos guardar a palavra dele, que nós venhamos guardar as promessas deles, porque grandes serão as promessas do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Quando começarmos a entender, jovens, quando começarmos a guardar a palavra do Senhor, grandes coisas veremos. Quando começar a entender, irmão Mateus, o que é ser sacerdócio real, o que é ser o verdadeiro adorador, levantar logo pela manhã adorando, levantar logo pela manhã servindo, que muitas das vezes, irmão Tiago, é muito difícil. Tu iniciar, dobrar o teu joelho antes de dormir, já iniciar um jejum, já ali, se colocar na presença de Deus. Senhor, eu vou estar de jejum até o meio-dia, e que o Senhor venha me dar graça. Não vai dizer somente para Deus, mas para todos os demônios, para toda a potestade que está ao seu derredor. Ali o inimigo ele já vai saber que tu está em batalha. Então você já acorda revigorado, com a força de Deus, já acorda orando, entregando o seu dia nas mãos do Senhor. E ficamos em jejum, ficamos clamando a Deus. Aleluia. No fim do dia, algo acontece. Algo tremendo se levanta sobre a nossa vida, uma vitória. E Deus ali é conosco. Aleluia. Muitas das vezes eu jejuava durante o dia, chegava de noite, se levantava uma luta, uma guerra. E eu falava: meu Deus, o que é isso? E Deus falou: durante o dia, minha filha, eu te revesti das minhas armaduras. Pois eu sabia o que tu ia passar. E agora com essas armaduras, tu guerreia. Aleluia, Jesus. Tu guerreia contra o teu inimigo. Irmãos, ali eu ficava em espírito de oração. Em alguns minutos, aquela luta ela passava. Eu não ficava na carne. Eu dava mais lugar ao Espírito. Ficava mais em espírito de oração. Irmãos, sermos sacerdócio real é cumprirmos a palavra de Deus. É estarmos andando na palavra de Deus. Aleluia. Mas, irmã Ana, muitas das vezes eu esqueço. Irmãos, é do ser humano. Nós somos falhos, nós somos errantes. Mas que Deus venha tomar a direção das nossas vidas. Em 1 Pedro, capítulo 2, vai nos dizer, é o nosso tema: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E finalizando com esse tema, irmão Tiago, isso que eu entendi, eu passo para a irmã Nathalie falar brevemente uma parte do seu testemunho, algo que está nos dizendo ali na palavra de Deus. Que antes mesmo de nós ser chamado para que anuncieis as virtudes de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançou a misericórdia. Então, finalizando aqui, eu peço que a irmã Nathalie dê brevemente o seu testemunho. E Deus abençoe a cada irmão.
Amém. Como a irmã Ana já tem lido para nós, né, esse tema que nos foi dado, é uma realidade, né, irmãos? A gente enfrenta tantas dificuldades, né? Eu fui criada, né, praticamente, fui criada assim, minha mãe, desde do aninho de idade, a minha mãe já frequentava a igreja, assim, da doutrina, né? E logo não demorou muito, conhecemos, né, o Ministério Restauração, onde estamos até hoje, pela graça de Deus. E sempre me criou, na verdade, né, eu, minhas irmãs, né, todas nós. E era saia, era sempre abaixo do joelho, sempre naquela doutrina, né? Então, a minha vida toda eu fui acostumada, né? Hoje em dia, para mim, é gratificante poder dividir, né, com a juventude, dividir, né, para os irmãos que sabem, que estão nos assistindo, né? Os jovens, hoje estou aqui, né, com meu cunhado, né, meu líder agora, né, na juventude, Aleluia. minha irmã, e eles podem presenciar, estão aqui, né? O restante dos jovens também podem aqui dizer, né, o que é a diferença, né, irmãos? O que Deus faz? Deus ele faz reviravoltas nas nossas vidas, né? E como a irmã já tem lido, e pediu para mim relatar sobre o meu testemunho, né? Que antes, a irmã Nathalie, sim, foi criada, né? Vivia na presença de Deus. Aleluia. Conhecia a palavra e jamais teria motivos para se desviar dos caminhos do Senhor, né? Aleluia. Em certo momento da minha vida, me encontrei em desespero, né? Comigo mesma, né? Porque a gente luta com a nossa própria carne, né? Com o inimigo das nossas almas. E ali comecei a guerrear, né? Comecei a guerrear dentro da igreja. Dos meus 19 para 20, comecei a guerrear, né? Me questionar diante de tantas questões, né? Que eu já tinha enfrentado e passado. E aí eu comecei a guerrear, né? Comigo mesma, com meus pensamentos, com a minha carne. E me desviei dos caminhos do Senhor por um certo tempo, né? E ali Deus, ele pôde me mostrar o real nas nossas vidas, né? O quanto ele nos ama, mesmo a gente indo buscar as trevas, porque a irmã Nathalie, ela foi, né, ela quis ir, ela quis experimentar as trevas, ela quis catar o mundo, ver o que tinha pra mim, e hoje em dia eu agradeço a Deus a oportunidade de estar novamente no meio da juventude, Glória a Deus. de estar uma nova pessoa, uma nova mulher, né, já sou casada, já sou mãe, e hoje em dia eu consigo estar no meio da juventude, consigo dividir com eles a experiência que eu tive. Irmã Nathalie, a irmã aconselha, né, se desviar, aconselha ir ali, olhar, e depois voltar, né? Muita gente acha que, eu vou ali, né? Não tá dando certo nada pra mim dentro da igreja. Muitas meninas, né, hoje em dia, até meninos, buscam ali uma varoa, um varão de Deus. A irmã Nathalie também não soube esperar, né? A irmã Nathalie quis procurar, a irmã Nathalie quis, e Deus, por sua misericórdia, permitiu que a irmã Nathalie procurasse, né? Permitiu, a irmã Nathalie foi, procurou, a irmã Nathalie encontrou, né? Meu esposo já tem aqui, né, o irmão João, né, que já esteve aqui participando dessa live. A irmã Nathalie encontrou o irmão João. Pela graça de Deus, Deus também teve tanta misericórdia da minha vida, irmãos, que logo ele resgatou meu esposo, né? Nós casamos para que a irmã Nathalie fosse fazer a vontade de Deus, né, que sempre foi meu desejo, né, de sair por teimosia minha, né, da minha carne, como eu já tenho relatado. E ali Deus começou a fazer uma grande obra nas nossas vidas, né? Hoje Deus, ele tem dado graça, né? Dado misericórdia, sabedoria para mim e minha família servir ao Senhor, né? Hoje é eu, meu esposo, nosso filho. E Deus, ele tem nos dado graça a cada dia que passa, irmãos. Eu fico, assim, muito grata a Deus, porque só eu sei de onde Deus me resgatou, né? Só eu sei que foi um erro meu, eu ter querido ir e, né, desistido de tudo, largado tudo. Só que eu sei também que Deus, ele me livrou de muitas coisas que eu poderia ter passado. Deus, ele me cobriu com as suas mãos santa e poderosa. Eu não aconselho jovem nenhum, adolescente nenhum, que se desvie do caminho do Senhor, porque eu tenho amigos, eu tenho familiares que se desviaram, né? Eu tenho 2 irmãs minhas mais velhas, né, que também se desviaram dos caminhos do Senhor. E hoje em dia a gente consegue enxergar o quão difícil, sabe? O quão difícil é retornar para os caminhos do Senhor. Por mais que a gente conheça a palavra, por mais que a gente saiba a verdade da palavra, o inimigo a todo momento, ele vai nos puxando para trás. Ele vai fazendo a gente cada vez mais se afundar nas nossas mesmices, nas nossas coisas.
E hoje em dia a gente enfrenta guerras diárias, né? A gente ora pelos nossos familiares para que Deus venha trazer novamente para a casa do Senhor, né? E eu não aconselho, né? Sempre digo isso, né, para os jovens, né? Pela graça de Deus, muitas jovens vêm até mim, né, e perguntam. Muitas jovens também olharam para mim e para o meu esposo hoje trabalhando na obra, trabalhando no meio deles e comentaram, né? Bah, irmã, que bênção, né? A irmã e seu esposo, né? Como é que foi? Acharam que a gente se conheceu, sim, no meio cristão. Aí eu contei do meu testemunho, como eu digo pros irmãos, né, pros ouvintes. É gratificante poder dividir com uma jovem que vem até te perguntar sobre o teu casamento, sobre, né, tu ter um filho, né, que muita gente se espanta, né, por a gente ter... Meu esposo tem 23, eu tenho 24, né? Tem gente que quer ter filhos, assim, tipo, mais velho, com 30, né? Pra cima. E Deus, ele tem, assim, ó, nos dado graça, né? Pra poder dividir com a juventude. Né? Essas experiências que a gente tem. E é gratificante, irmãos. É gratificante porque só Deus, ele sabe de onde ele nos tirou, né? Por mais que muitas vezes Deus permite as coisas nos acontecer, Ele também é grandioso, maravilhoso para nos fazer retornar da luz, como já tem, né, falado aqui o nosso tema nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós acabamos de ouvir, né, o que a irmã Ana falou ali, né? O porquê é tão difícil, né, irmãos, nós exercermos essa função de sacerdote, né? Quando Moisés subiu ali ao Monte Sinai e após desceu, instruiu ao povo as diretrizes que Deus tinha para o povo e levantou o sacerdote em meio ao povo, né, que foi primeiramente Arão e seus filhos, e dali se prosseguiu o sacerdócio da linhagem de Arão. Nós iremos ver, irmãos, que Deus é detalhista, e nesses detalhes, assim como Deus é detalhista para que nós venhamos a cumprir a vontade dele, Deus também é detalhista. Ou melhor, nós também perdemos de ser sacerdócio de Deus por detalhes. Para que os irmãos entendam como Deus é detalhista, não era, ele é detalhista, Deus é imutável. Em Êxodo, capítulo 28, versículo 4, a palavra de Deus vai nos falar das vestes sacerdotais. Eu não vou me deter a ler todo o capítulo, mas para que os irmãos entendam, vou ler somente alguns versículos. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para os seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão ouro, o azul e púrpura, e carmesim e o linho fino. E farão uma estola de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 obreiras que só se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E no decorrer do versículo vai ter, irmãos, cada vez mais detalhes, né? No versículo 21 vai nos dizer: e serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Ou seja, irmãos, se nós formos pegar somente as vestes sacerdotais que Arão e seus filhos usavam, era repleta de detalhes. E se Deus não fizesse, ou melhor, se o povo não se colocasse, se Moisés não seguisse as ordens, e o povo não se colocasse a fazer essas vestes como Deus ordenava, eles não poderiam executar o ofício sacerdotal. Então, meus amados irmãos, Deus nos quer como sacerdote no detalhe. Como a irmã Ana mencionou, é quando você já acorda pela manhã, você já está exercendo o seu ofício sacerdotal, né? Nós dizemos aos jovens, né, que sobre o jejum durante a semana, às vezes nós nos prendemos só naquele jejum de sábado na igreja, glória a Deus por isso. Mas para que você venha desempenhar esse ofício sacerdotal, né, esse ministério que Deus tem para ti, não se prenda só a isso. Deixa a Espírito Santo te levar a jejuar durante a semana. Às vezes nós pensamos nós olhamos para nós mesmos, mas eu não consigo, né? Falando como diz o gaúcho, né, irmãos? Eu não consigo, não tem como passar fome trabalhando, passar fome estudando.
Meus irmãos, comece a colocar propósitos. Senhor, amanhã eu vou jejuar até o meio-dia. Senhor, me leva até 1, até as 2, até se fechar um dia completo, até você ficar até as 5 horas, até as 6 horas. O Espírito Santo irá te guiar, pois Deus quer que você se coloque para desempenhar esta função sacerdotal na sua vida e na vida dos outros, pois isso é proveitoso para o reino de Deus. Meus amados irmãos, nós estaremos ouvindo um louvor pelas nossas irmãs e logo após nós voltamos para aprender mais, né? Para nos edificarmos mais com a palavra de Deus. Glória a Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja. Um Deus rodeado de glória, eis adorado. 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas
transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste a unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. E eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste a unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Geração eleita, eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo escolhido de Deus, eis-me aqui, nação santa. Geração eleita, eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, eis-me aqui, nação santa, 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 eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, envia-me. Como eu poderia dizer não? E como dizer não para o teu chamado, se me deste a unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Realmente Deus que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus que age e faz o seu querer.
Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. Glória a Deus. Estamos novamente de volta aqui na nossa programação e que nós viemos a nos colocar diante de Deus e dizer: eis-me aqui. Que Deus venha estar olhando para nós e ver corações dispostos a adorar a Ele, a fazer a obra dEle. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos aqui estar lendo mais alguns irmãos que entraram juntamente conosco e estão participando. A nossa irmã, minha cunhada, a Andressa Cristiane Vargas, está nos acompanhando. Deus abençoe. O irmão Miqueias também está, meus irmãos Miqueias, Leonardo também está nos participando juntamente conosco, nosso irmão Miqueias, lá da nossa área. Irmão Edson também, glória a Deus. A irmã Luciana Mendes, de Arroio Grande, que Deus abençoe, minha irmã. Irmão Kenan Gesiel Brizola, da área Viamão, que Deus abençoe, meu irmão. Irmão Matheus Vargas, que já esteve aqui atrás do microfone, glória a Deus. Irmão Genésio Teodoro, lá da área Criciúma, Santa Catarina, que Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. A nossa irmã Lília está pedindo uma oração que pelos seus filhos e sua família, que Deus dê um livramento na área espiritual e também nos pais dos irmãos, que Deus venha operar em restauração familiar. Glória a Deus, vamos estar orando, irmãos. Todos os pedidos, irmãos, eu não pense, estou fazendo por caso. Não, irmãos, nós estaremos orando agora no final da programação. Glória a Deus. A irmã Ariane Meireles Maia, Deus abençoe também de nossa área. Irmão Moisés Brito, de Tijucas. Irmão Moisés, Deus abençoe. Nosso irmão Moisés foi, na época que estávamos em São João Batista, Santa Catarina, ele era encarregado da congregação de Brusque. Hoje está em Tijucas. Que Deus abençoe, irmão Moisés. Mandar um forte abraço aí para esse povo. Glória a Deus. A irmã Ana Maria Moreira também está pedindo oração por libertação de drogas e por libertação de 2 nomes aqui, nós estaremos orando. Nosso irmão Paulo Machado, encarregado da nossa congregação, está participando justamente conosco. Deus abençoe. O irmão Paulo Machado deixou o Salmo 24. Pode alguém deixar aí já engatilhado o Salmo 24 para nós meditarmos. Irmã Kelly, também nossa área, Deus abençoe. Irmão Elisandro Lucas Maia, né? O meu sogro, Deus abençoe, irmão Elisandro. Irmão Roger Pecker, também aqui da nossa sub-região leste, da área Leopoldina, que Deus abençoe, irmão Roger. O irmão Rubem Fortes agora está pedindo oração também no propósito, que nós vamos estar orando para esse propósito, que Deus venha dar o amém para o irmão, quando assim for da vontade de Deus. A irmã Edith Dreher, desculpa, irmã, se eu não consegui pronunciar corretamente, que Deus venha abençoar nossa irmã. E também oração pelo seu filho, vamos estar orando pelo filho da nossa irmã Edith. E também nosso irmão Paulo Koch, que Deus venha abençoar a todos os irmãos que estão juntamente conosco, que possam ser edificados, estar juntamente aqui acrescentando também a esta programação. Algum jovem pegou aí o Salmo 24? Vamos ver aqui. Salmos de número 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai vós, ó entradas eternais, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos.
Ele é o Rei da Glória. Glórias a Aleluias. Deus. Aleluia. Nós acabamos de ler, né? Aqui é que o nosso irmão Paulo deixou ali em seu comentário. Nós somos sacerdotes de quem, né, irmãos? Nós sabemos que nós temos que intermediar. O sacerdote ele vai ter um trabalho de intermediar entre o povo e Deus para expiar os pecados seus e do povo. Mas a quem nós estaremos recorrendo? A quem nós estaremos dando sacrifício? Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, aquele que tem controle sobre as portas eternas, aquele que tem controle sobre tudo. Desde quando não existia a mínima molécula no universo, né? Onde ainda não existiam os tempos eternos que o apóstolo Paulo menciona. Aleluia. Ele já estava sob controle de tudo. É ele que prescreveu, que determinou em seus inúmeros planos que hoje nós estivéssemos aqui, edificando um ao outro, ouvindo essa programação. Agora nós iremos ver uma participação da nossa irmã Alana, né? Seja um versículo. É importante ressaltar, irmãos, que aqui somos todos jovens, né? Todos estamos caminhando, muitos ainda têm uma certa timidez, um pouco de vergonha, mas estamos aqui para desenvolver isso e edificar tanto a vida de quem está ouvindo como a nossa própria. Irmã Alana. Passei a igreja. Glória a Deus. Eu também vou ler a palavra tema, né? Aleluia. Eu não tenho muitos versículos, Glória a que é em 1 Pedro 2,9. Graça do céu. Aleluia. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para essa maravilhosa luz. Assim, eu não sou muito de falar ainda mais onde eu não quero falar. Deus vai te usar, irmã Alana. E quando tava sentada ali, né, eu e a irmã Nata, a gente não sabia o que falar porque a gente mal estudou direito. E daí a irmã Ana, ela começou a dizer, fala da palavra tema, falando de um testemunho. Eu falei, mas eu não tenho nenhum testemunho, eu saí das trevas e vim pra luz. E daí ela falou do meu testemunho, que me lembrou, não é que eu saí da igreja, não. Que eu me lembro que quando eu era assim, não era batizado nas águas, eu não queria nada com Deus. Só pensava, como eu quero batizar isso aqui. Eu não era bem, eu não falava firme essas palavras, só falava assim pra pensar, eu quero me batizar. Só eu ia nos discipulados, depois voltava como se nada tivesse acontecido. Eu não queria nada com nada na igreja. Eu queria, mas era o mundo mesmo. Eu sabia fazer assim praticamente tudo que meus colegas faziam. Tinha vezes que eu saía do sério e gritava em casa, me botavam de castigo. Eu fazia algumas coisas na igreja, como cantar no coral infantil. Naquela época, como eu era batizado nas águas, eu ficava no coral infantil da juventude. Daí eu cantava no coral infantil, na frente do púlpito, é claro. Cantava com a juventude. Só que eu não ia nem nada assim da juventude, só meu irmão, que já era bem mais tempo lá, né? Daí eu ia, assim, só por ir mesmo. Quer dizer, nem ia, né? Ficava em casa. A irmã não estava se importando com o sacerdócio que Deus tinha para a irmã. Não. Gostava de ficar em casa dormindo. Nas lives só ficava olhando, pensando, como eu queria estar lá. Eu só ficava olhando. Tinha vezes que tinha as lives da juventude que nem da nossa área, eu ficava olhando. Meus pais tudo dormindo. E eu olhando até meia-noite. Ou até Viu só, irmã Alana, é o poder da palavra, né? Imagina a irmã lá em casa, vendo o irmão falar da palavra na live, com desejo já. Assim como muitos irmãos que estão nos assistindo. Imagina, estão com desejo de estar aqui, de estar falando a palavra. Quem sabe quebrar esse gelo, quebrar essa vergonha. Eu também tenho vergonha de falar em público. Mas quando a irmã começa a trazer para o povo, trazer para os ouvintes isso também, tem irmãos que também têm as mesmas dificuldades, mas também tem a chama, porque a palavra, ela é tão tremenda que ela nos atrai. A palavra de Deus, a presença de Deus, ela nos atrai. Aleluia. E tremendo que Deus fez na vida da irmã. Pode continuar. Desculpa lhe interromper.
Amém. E eu não queria nada com nada mesmo na igreja. Eu ficava olhando. Eu gostava mais era de olhar. Não me lembro, mas era Quinta Musical que tinha. Ah, sim, a Quinta da Música, né? Tem. Eu gostava muito de ficar olhando. Eu ficava olhando, mas não olhava muito. Eu que enchia o saco da mãe pra poder deixar eu olhar. Porque muitas vezes ela não queria, eu ia lá e pedia: mãe, bota, até ela botar pra mim. Glória a Deus. Senão eu ia dormir burrada, eu não ia querer comer direito. E se eu não comer, Fazia birra. fazia birra. E daí eu via meus colegas que tinham depressão, ansiedade, assim, essas coisas. E eu pensava, nunca tive essas coisas. Ficava assim, pra mim era normal aquilo. Mas depois que eu me batizei, assim, parecia que caiu como se fosse um peso sobre mim, assim, depois. Meus colegas que eu tinha mais proximidade, assim, começaram a ser mais educados, começaram a querer se afastar de mim, assim. E minha colega, que tinha bastante depressão, dá pra ver os braços dela todo cortado, assim. Eu gostava muito de ficar ao lado dela. E ela, por motivo que a mãe dela quis, né? Tirou ela da escola, assim. Eu queria levar ela pra igreja, dei o folheto pra ela ir lá na igreja. Só que ela, assim, no caso, ela deu pra mãe dela e a mãe dela nunca apareceu lá, né? E eu tinha esperança de que ela aparecesse algum dia, até hoje ela apareceu. E eu ficava triste, daí tinha vezes que eu só me xingava, assim, claro, né, por uma coisa que eu fiz, né? E eu ficava triste, assim, comigo mesmo. Daí eu nada começou a me dar ansiedade, naquelas coisas de querer me cortar, querer, assim, me matar, essas Se coisas. afastar de Deus. Eu sabia de quase todos os lugares onde ficavam as facas, os facões dos meus pais lá, quando a gente cortava as carnes, eu sabia de tudo. Uma vez, mas foi esse ano. Acho que em novembro, setembro, por esses anos aí, esses meses aí, mais no finalzinho do ano. Eu fiquei assim, guerreei contra mim mesmo, dentro de mim, assim, questionava bastante a Deus, essas coisas, e eu tava assim, tanta prova, assim, até porque eu tinha feito algo de errado e tinha que conversar com o pastor para depois voltar a fazer as coisas na igreja. E aquilo me deixou mas tão triste que tudo que eu conseguia fazer quando eu ia dormir era chorar. Quando eu ia pra igreja, nas consagrações era chorar, porque eu ficava muito triste mesmo. E daí foi uma dessas épocas que eu mesmo quase tirei minha vida. Foi quando eu começava a usar minha tesoura, que tinha uma lâmina forte, que eu até machuquei aqui meu braço de vez em quando. Machucava meu braço, tem umas marcas aqui. Machucava com um prego que tinha em cima da minha cama. Só que eu nunca cheguei a me machucar assim com facão mesmo. Só pegava as facas que eram mais afiadas, passava no braço. Mas depois que minha mãe notou aquilo que eu tava fazendo, me xingou, né? Dizendo, tu quer te matar? Tu quer te matar, guria? E eu, não. Pensando que sim, mas eu falava não. Dizendo que se queria. E, irmã Lana, a gente já pode ver, né, que você vem de uma vida que já estava os seus pais, né, a sua mãe na igreja, né, mas você estava alheia a Deus. Daí você teve um encontro com Deus, foi batizado. Automaticamente agora a gente pode compreender, estudando hoje, que o peso do sacerdócio sobre ti já caiu. Você afastou aquelas pessoas que o Espírito Santo, Deus, acabou afastando aquelas pessoas de ti que não iriam te acrescentar. E você já sentiu piedade, você já sentiu a vontade de levar uma alma para a igreja, que era uma colega sua que estava passando por problemas, né? Estava passando por depressão. Isso já é algo que um sacerdote deve fazer, levar as pessoas até Deus. E depois disso, você caiu, como todos nós estamos sujeitos a falhas, né, a lutas, nossas fraquezas. Nós depois vamos ver palavras que irão nos deixar mais claro isso lá em Hebreus 5. E Satanás, ele já vem com grande força para cima de ti, querendo te levar até o suicídio. É isso, Melano? E nós iremos ver, irmãos, que o peso de ser sacerdote não é somente de cumprir algo, mas também de se manter na presença de Deus, porque você não está lutando somente contra a sua carne, mas sim contra o inimigo. Satanás está pronto, ele está pronto para querer derrubar. Enquanto a Lana não estava tendo muito contato, não estava ali vencendo
uma vida em contato com Deus, o inimigo estava nem aí. Mas quando você sentiu o peso, Deus já te delegou o ministério sacerdotal sobre a tua vida, Satanás se levantou ferozmente. Aleluia. E podemos ver, né, irmão Tiago, que a irmã comentando, assim, sobre a experiência que ela teve, né, sobre essa fraqueza, sobre essa vontade que o inimigo colocou à sua vida, essa tentação de se matar, de tirar a sua vida. Irmã Lana, eu fiquei curiosa e eu creio que todos os ouvintes ficaram. O que levou a irmã a não querer mais ter esse ato? O que levou a irmã, que atitude trouxe a irmã novamente para o ambiente espiritual? De ter a certeza de que há uma vida eterna, sabe, lhe esperando. De ter a certeza de que a tua vida, ela vale muito para Deus. Foi 2 motivos. Eu confessando pro meu pastor que eu queria me matar. Uhum. E ele Glória falou a que ia Deus. orar por mim. E outra, quando minha mãe tava junto e ouviu. Ela começou a ser menos rigorosa, começou a tentar me tratar de outros modos, porque ela viu do jeito que ela era, ela tava me afastando mesmo. Assim, não é que eu tô dizendo que é culpa da minha mãe, não. Sim, sim. Que tinha vezes que alguns jeitos que ela fazia que não queria que ela queria descansar, queria que eu saísse um pouco perto dela. Eu ia lá pro quarto e ficava na minha cama quieta, lá pensando. Muitas vezes em tirar minha vida, muitas vezes em ficar quieta lá, muitas vezes em dormir, muitas vezes de ler. Só que eu nunca me tocava em ler a Bíblia mesmo. É a dificuldade que eu tenho um pouco. Para te ver, irmãos, uma das coisas, nós iremos ler, irmãos, já vou até puxar aqui para não ficar só em nossas palavras. Em Hebreus capítulo 5, versículo 1 nos fala, né? Vamos ler os primeiros 3 versículos de Hebreus capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Ou seja, tudo aquilo que nós falamos aqui, irmãos, sobre entregar a sua vida ao jejum, à oração, a te sacrificar o seu tempo, como o irmão Mateus falou, está aqui. Você tem que oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. E olha o que a palavra de Deus nos fala. E compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por causa dele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ou seja, irmãos, nós temos um compromisso de ser sacerdote, não só para nós pensamos que não, agora assumi esse posto, Deus me deu. E aqui, irmãos, quando nós falamos sacerdote, não é somente de liderança, de ser levita, de cantar, de tocar, de pregar. Não, você está ali no corpo de Cristo, se consagrando, orando, né, participando dos cultos, né, estar no corpo de Cristo. Não é só porque você chegou a este ponto que você está intocável. Não, pelo contrário. A palavra de Deus nos fala que nós devemos oferecer dons e sacrifícios pelo povo e por nós, pelos nossos próprios pecados, pois nós também estamos rodeados de fraquezas. Então o que assolou a irmã Ana foi uma fraqueza, que pode atacar o irmão Tiago, a irmã Ana, o Mateus, a irmã Nathalie, qualquer um, o pastor, né? Pode acontecer qualquer um, só que o sacerdote, ele vai estar ali sensível, como aconteceu com a irmã Lana. Satanás quis aproveitar esse momento para tentar ceifar a vida dela. Mas o Espírito Santo estava ali, levando ela, olha, eu tenho um plano contigo. Tem um caminho de escape isso daí. Ela foi lá e conversou com o pastor que é o sacerdote da igreja, né? Que é o anjo da igreja, aquele que nos guia. Foi lá, teve um aconselhamento com o pastor, a sua mãe mudou os seus hábitos no lar, né? Atentou para a vida da irmã Lana. E isso, irmãos, nós podemos aprender de 2 formas, tanto com a história da irmã Lana, como a história da mãe da nossa irmã, que tendo percebido a dificuldade, a luta no seu lar, ela se colocou perante Deus e começou a oferecer dons e sacrifícios pela vida de sua filha, pela vida dos seus filhos. Ela está se colocando ali, nós podemos ver a nossa irmã ali se esforçando, lutando, prestando apoio. E é isso que um sacerdote faz. Ela tem as suas fraquezas, tem as suas falhas, tem. Todos nós temos, mas ela se atentou para o chamado dela,
que no momento é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados dela e de seus filhos, da sua família. É que uma mulher sábia e virtuosa faz. Glória a Deus, aleluias. E uma coisa que nós devemos nos apegar: não leve as lutas para si. Nós fomos instituídos como um povo santo, uma nação santa, um sacerdócio real, uma geração eleita. É um conjunto, não é pessoas isoladas. Você tem uma liderança. Se você pensa, irmão Tiago, eu caí, eu falei, essa questão do sacerdócio fugiu de mim, não tem mais o que fazer. Não, irmão, recorra àquele que está delegado por Deus acima de ti para te auxiliar. Ali ele vai ter uma palavra de apoio, ali ele vai ter uma ajuda, ele vai ter o que a Bíblia de Deus ordena ele fazer. Glória a Deus, aleluias. Não se prenda e pensa, não, perdi tudo, acabou tudo, não. A única coisa que Satanás consegue a vitória na vida do crente e consegue afastar ele em definitivo de Deus, na verdade são duas coisas, que é a apostasia e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se você está sentindo a acusação do Espírito Santo dentro de ti, de que você está errado, você tem que se consertar, eu tenho uma boa notícia para ti. O Espírito Santo ainda está contigo, você ainda não afastou ele em definitivo. Aleluias. Nós temos que ter, irmãos, saber que nós não estamos sozinhos nessa luta. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nós temos um fiel auxiliador, adjuntor, aquele que nos impulsiona, né? A irmã Lana confessou aqui, e vários outros irmãos, eu sei que também falariam o mesmo, que tem uma dificuldade em ler a palavra, tem uma dificuldade em talvez orar, às vezes ler a palavra até vai, mas orar não. Irmãos, nós devemos que entender que é o nosso dever. Assim como o sacerdote tinha que colocar a sua veste todo dia para se apresentar a Deus, tinha que aspergir o sangue sobre o altar, nós temos os nossos deveres, nossas tarefas diárias para exercer esse sacerdócio perante a igreja, perante as pessoas que nos rodeiam. Você tem que se colocar diante de Deus. Não é com a força do seu próprio braço, não é você, não, agora eu vou sentar e vou ler metade da Bíblia num dia. Não, não é dessa forma. Mas o Espírito Santo ele vai começar a te auxiliar, vai começar a te ajudar nisso. Você vai parar e se você não tem dificuldade em ler a Bíblia, mas consegue orar, Senhor, me dê prazer em ler a Tua Palavra. Que venha prender a minha atenção, venha me cativar, que o poder da Tua Palavra venha adentrar em mim. Se você tem dificuldade na oração, a própria Bíblia te ensina orações do Pai Nosso. Cristo nos deixou inúmeras orações. Se for pegar salmos, os salmos de Davi, né? Diversos livros nos mostram orações. Comece por ali, comece pelo Pai Nosso. Depois, Senhor, me acrescenta a palavra para orar, me acrescenta a palavra para colocar em Tua presença, para que eu venha conseguir exercer esse sacerdócio real. E nós iremos ver, irmãos, que em Hebreus capítulo 5, a palavra de Deus continua nos falando, a partir do versículo 7, que Cristo, né? Aqui está falando do sumo sacerdote, que é Cristo, que é o Senhor, aquele que tem um sacerdócio que não tem fim. Diferente de Arão, que o seu sacerdócio teve início e teve fim, e todos os descendentes, o sacerdote Eli, todos aqueles que sucederam Arão, têm um sacerdócio de início e de fim. O sacerdócio de Cristo é eterno, por isso ele é julgado como sumo sacerdote. A palavra de Deus nos fala em Hebreus 5, versículo 7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que ainda podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ou seja, meus amados irmãos, quando você está ali chorando, colocando lágrimas diante ao altar, suplicando pela sua vida, por ti mesmo, pela vida daqueles que lhe rodeiam, Satanás está ali pelejando para te fazer derrubar. Mas quando você tem essa escolha de se jogar perante os pés do Senhor, derramar as suas súplicas, Deus está ouvindo o que tu teme. Deus está ouvindo do que você tem medo. Você tem medo de perder os seus familiares, você tem medo da crise financeira que está ocorrendo, você tem medo de enfermidades, você está passando uma aflição, uma luta na sua vida. Ei, quando você está exercendo a função de sacerdote,
Deus está escutando o gemido do teu coração e sabe que tu teme. E Ele tem poder para repreender esse mal, repreender que isso venha sobre a tua vida. Cristo a palavra de Deus ainda continua nos falando. Ainda que era filho, Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aqui, irmãos, nós temos mais algo especial. O sacerdote, ele vai padecer. Não ache, irmão Diago, desde quando eu entrei na casa de Deus, desde que eu comecei a evangelizar, a pregar, a me esmerar na música, a louvar a Deus, só parece que a minha vida só tem engatado a marcha ré e andado para trás. Só tô andando para trás, irmão Tiago, é luta, é aflição, é dor. Ei, você vai aprender a obediência padecendo. Esse é o ser humano. Nós temos uma natureza muito forte dentro de nós. E nós só vamos conseguir obedecer a Deus, só obedecer o chamado de Cristo padecendo, assim como Cristo fez. E sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Aleluias. Aleluias. Quando você está consumindo o seu tempo, consumindo a sua força física, consumindo o seu prazer, a sua vontade, né? Nós pensamos, nesse sábado eu poderia, no sábado ensolarado, podia estar lá na praça, comendo um açaí, né? Conversando com os amigos, poderia estar fazendo tanta coisa, né? Meus colegas estão tudo indo jogar bola esse final de semana, poderia estar fazendo isso e aquilo, né? Ei, você está consumindo, você está sendo consumado em sacrifício, sua carne está morrendo, para que você venha ser a causa de salvação de inúmeras outras pessoas, aleluia. Pois todos aqueles que irão crer em Cristo através da tua boca, será almas salvas, serão pessoas transformadas. E é isso que é o que Cristo tem para nós. E para encerrarmos, irmãos, em Hebreus capítulo 5 continua nos falando a necessidade de nós não negligenciarmos esse chamado. Hebreus 5, capítulo 11, versículo 11 nos fala: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, pois porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Aleluias. Às vezes nós estamos eu já me encontrei na situação, eu nasci em lar cristão, mas foi ter um encontro com Deus, aquele sentimento de adorar a Deus, se entregar a Deus realmente, na minha adolescência. Antes disso, ali quando criança, tinha uns momentos com Deus, mas nada que me fizesse manter, me buscar mais. Eu fui ter o sentimento de buscar a Deus mais na minha adolescência. E meus amados irmãos, às vezes Deus já quer que nós estejamos num estágio à frente, quer que nós já estejamos comendo mantimento sólido, já degustando a palavra, já esboçando, estiver mais forte diante da presença dele. Mas, por falta de costume, nós estamos ainda tomando leite e se tornando meninos. Aquele alimento que é só para manter, para o início, o crescimento ali, que a gente tem que estar volta e meia voltando aos primeiros rudimentos da palavra, pois nós regressamos. Jovem, Deus não quer isso para ti. Jovem, Deus quer mais para ti. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus quer mais para ti. Deus quer que você se alimente de mantimento sólido para executar a palavra dele. Pois o mantimento sólido é para os perfeitos. Tá, irmão Tiago, então quer dizer que eu não vou mais errar? Não, não é isso. Perfeitos perante Deus é aqueles que estão em busca da santidade e da perfeição a todo instante, a todo dia. Os quais, em razão do costume, meu jovem, você vai ter que se acostumar para exercer esse sacerdócio, a ler a palavra de Deus, a ter um devocional diário, a jejuar. Não é do dia para a noite, vai estar lá e vai cair de paraquedas, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas falando, Deus tem que falar comigo. Quando Deus falar comigo, daí eu vou, né?
Quando Deus falar comigo, eu vou para a consagração. Quando Deus falar comigo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é dessa forma. O ordenamento de Deus para a sua igreja é jejuar, é orar, é estudar a palavra de Deus. E a palavra dele está dizendo, nós não precisamos mais de profeta nem A nem B dizer. Não, a palavra de Deus é o nosso parâmetro. Você tem que se acostumar com isso. É luta, é batalha. Ah, irmão Tiago, mas parece que eu nunca me acostumo. É que a sua carne, a nossa carne, o espírito ele está preparado, mas a nossa carne ele é fraca. Então nós devemos estar ali todo momento mortificando, lutando, tentando fortalecer as nossas forças espirituais para que a obra de Deus venha avançar através de nossas vidas e nós venhamos a cumprir o que nós vemos lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós estamos chegando então ao fim de nossa programação. Estarei pedindo para a nossa irmã Ana, está fazendo oração, mencionando os pedidos de oração, né? Então não vai ser possível talvez nós falarmos todos os nomes aqui, irmãos, porque são bastante pedidos, mas que os irmãos entendam que quando nós estamos falando dos pedidos de oração é por cada uma que mencionou, exclamou aqui o seu pedido de oração, para nós darmos encerramento a este programa. Irmã Ana. Vamos estar orando, irmãos. Peço que os irmãos também que estão nas suas casas inclinem as suas cabeças, fechem os seus olhos e vamos clamar por esses irmãos que solicitaram oração, seja por familiar ou por si mesmo, ou por alguma alma que conhece. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, na Tua presença, Pai querido, se colocamos, Pai, diante de Ti, Senhor amado, em oração, ó Pai, clamando a Deus por esses pedidos de oração que chegaram até nós, Senhor amado, nesta live, ó Pai querido. O Senhor sabe, Pai, o Senhor tem o meio certo, Deus amado, ó Pai querido, de fazermos, Pai, clamarmos, Pai, por almas, ó Deus, de clamarmos, ó Pai, por libertação, Pai, por salvação de almas, ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, por cura, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro, Pai querido, eu não sei, Senhor amado, qual é o nome, Pai amado, exatamente da pessoa, Pai, que pediu oração, Pai amado. Desta pessoa, eu não sei o que está passando, ó Deus amado. Oh, Senhor amado, o que tem, Senhor amado, passado a sua vida, Pai? Quais lutas tem enfrentado, Jesus? Ou quem sabe, Senhor, esta alma ainda não te serve, ainda, Pai querido, não teve o encontro contigo, ó Deus. Mas eu te peço, Pai amado, adentra, Pai, o coração, Pai amado. Tu sabe, Pai, dos nomes que foi posto ali, Senhor. Vai de encontro a estas vidas, ó Pai. Conceda a graça, conceda a vitória, Pai amado. Vai na frente, Pai. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo, Pai. Dá vitória, Senhor, a esta alma. Dá vitória, Senhor amado. O Senhor pode salvar esta vida. O Senhor pode libertar, Senhor, das amarras do Satanás. Oh, Senhor, da podridão deste mundo, Pai. Nós oramos, ó Pai querido, que toda ação contrária dos infernos, Pai, seja, Senhor amado, impondo ansiedade, Pai, impondo a depressão, impondo, Senhor amado, o suicídio, Pai, o pensamento contrário, seja aniquilado pelo poder que é no Teu nome, Senhor. Desfaz, Pai amado, com a obra do Satanás, contra esta vida, contra esta família, Pai querido. Ó, Senhor amado, adentra os lares agora, neste instante, Pai. Vai, Senhor, de encontro aos meus irmãos, ó Pai, que estão fracos, Pai querido, que estão perdendo a chama, Senhor amado, de Te servir, de ser sacerdócio real, Pai amado. Oh, Pai querido, de cumprir, Senhor, com este ofício, Pai amado, de levar, Senhor, a Tua palavra, Pai, a toda criatura, Senhor amado, em nome de Jesus. Vai de encontro ao Teu filho, vai de encontro à Tua filha, Pai amado, restaura as forças, restaura, Senhor amado, vivifica, Pai amado, dá graça a Deus, em nome de Jesus, Pai, aviva meus irmãos, ó Pai, que estão fracos, aviva, Senhor amado, que eles venham conseguir, ó Pai querido, se manter, ó Pai amado, como sacerdócio real, povo santo, Pai, povo que busca a santidade, Pai. Oh, Pai querido, toma nas Tuas mãos, ó Pai amado, a vida, Pai amado, de cada um, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, Tu tem poder, Pai, para tocar nessas vidas, Pai. Oh, Senhor, cura o enfermo, liberta, Senhor
Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai, o drogado, o alcoólatra, Senhor, liberta, Senhor amado, a prostituta, Pai, liberta, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, o ansioso, liberta pelo poder que é no Teu nome, Senhor. Tu tem poder, Tu tem, Senhor, autoridade em Suas mãos, Pai, para ir de encontro a estas vidas e de encontro a estas almas, seja no quarto, seja na cozinha, seja, Senhor amado, em nome de Jesus, aonde estiverem, Pai, mas que o Senhor vá na frente, Deus, e conclua a Tua obra nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos pela vida de cada ouvinte que esteve aqui juntamente conosco. Que Deus abençoe e você tenha uma ótima noite na presença do Senhor. Glória a Deus. Geração Elan.